Oi, 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 meu colega dentista ou cirurgião dentista. Você quer saber como que eu saí desta clínica? Olha que clínica pequenininha, né? Ninguém nada por ela, né? Apertadinha, com entrada baixa, né? Eu lembro que quando eu atendi nessa clínica eu tinha bastante vergonha. Um homem mais alto, ele tinha que às vezes ter cuidado para não bater a cabeça na entrada. Ela era bem baixinha essa clínica, né? A entrada dela. Mas como eu saí desta clínica para ter este prédio empresarial, né? Um centro de saúde empresarial que leva o meu nome, né? Como é que eu fiz isso? Eu queria que você ficasse até o final desse vídeo para você ver que é possível sim. Esse vídeo ele tem uma visão inspiradora, tá? Ele visa contar um pouco da minha história. E de antemão, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Priscila Albuquerque, eu sou especialista em harmonização orofacial, eu tenho aí 10 anos de carreira e em meio a isso, não foram só flores, né? Tem as pedras, a gente tem que galgar muita coisa ali, a gente passa por muito perrengue. Então, assim, eu queria lhe contar um pouco da minha história, não com uma visão de você achar assim de desenho, não é isso, é uma visão inspiradora mesmo. É possível sim, tá? Eu sou mulher, eu sou mãe. Quando eu comecei essa minha história toda, né? Eu tinha acabado de ter um filho, meu filho não tinha nem um ano ainda, tá? Eu vou tentar trazer aqui imagens da inauguração do meu prédio, né? Do meu consultório, do meu pequeno consultório, na verdade, né? Então eu vou botar imagens aqui. O meu bebê não tinha nem um ano ainda e nada disso me parou. Então é possível sim, tá? Eu vou tentar trazer pontos assim que foram cruciais, tá? Que foram viradas de chave, tá? E que nem por isso me pararam. Coisas que eu ouvi e que nem por isso me pararam. Então, se você, meu colega cirurgião dentista, ou você, estudante de odontologia, né, que vai entrar nesse mercado extremamente competitivo, não desanima, porque dá certo sim, tá? Pensamento positivo, né? Foco no seu objetivo. Se você tem um objetivo, você foca nele, porque nada é impossível, tá? E tudo começa aqui, em você realmente acreditar e não tirar o olho do alvo, tá? Eu já consegui muitas coisas na minha carreira, mas eu não consegui ainda tudo que eu queria na minha vida, e os sonhos são isso, eles se renovam. Se você sonha, né, é porque você está vivo e você quer viver. Se você não tem sonhos, se você não tem expectativa de nada, algo de errado está acontecendo, né? Você está deprimido, algo, né? Converse com alguém, procure ali uma ajuda, porque não está normal. Ninguém nunca está 100% satisfeito. E isso é bom, isso move a engrenagem das coisas. É uma questão de sempre querer um renovo. E eu tenho isso muito forte dentro de mim, esse querer o renovo, né? Então, assim, eu inaugurei o meu consultório, esse pequeno espaço, né? Não foi a minha primeira empreitada, diga-se de passagem. Eu iniciei lá no PSF, né? Como todo recém-formado, fazendo educação em saúde, indo para as escolas, fazendo, como é que se diz? Fui coordenadora, muitos anos, fui coordenadora na cidade de Coreaú, aqui no Ceará. Eu estou no Ceará, tá? Eu estou no Nordeste, eu estou no interior do Ceará, tá? Então eu não estou em um grande centro urbano e nem por isso isso nunca foi um empecilho. E decorem isso, tá? Eu não estou em um grande centro urbano. Lá na frente vocês vão entender um pouco por que eu estou pedindo para vocês decorarem isso. Eu vou salientar mais isso, eu vou explanar mais para vocês. Então assim, eu iniciei mesmo, né, sendo coordenadora de saúde bucal. Assim que eu me formei, recém-formada, surgiu uma oportunidade para mim ser coordenadora de saúde bucal na cidade de Coreia. Foi meu primeiro emprego. Né? Fui ser coordenadora, foi um desafio, porque eu tinha que gerir outros dentistas, muitas vezes dentistas mais velhos do que eu, com mais tempo de carreira do que eu, e eu recém-formada. E nem por isso eu nunca baixei minha cabeça, tá? Tratei sempre meus colegas com muito respeito, todos os meus colegas de profissão, todos tratados com muito respeito, isso é muito importante. Para você crescer, você não precisa de respeitar ninguém, nem passar por cima de ninguém. Você consegue crescer sim com honestidade, tá? Você consegue crescer sim, fazendo o seu trabalho limpo, direitinho. Mas uma coisa eu nunca parei de estar satisfeita onde eu estava. Fui coordenadora de saúde bucal, ganhava relativamente bem, não tinha filho, era só para mim aquilo ali, mas nunca estive satisfeita, porque eu sempre tive essa visão de que eu queria ser uma pessoa relevante, que ia levar um recado, que ia ser inspiração para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, eu já começo a ouvir isso, esses frutos, né? De pessoas, de estudantes de odontologia, já fui convidada para palestras, para as coisas, para estar levando um pouco da minha relevância no mercado da odontologia nacional, né? Então, assim, fui coordenadora de saúde bucal, de o vínculo, né?
com essa cidade, e depois fui ser coordenadora de saúde bucal numa cidade maior, uma cidade de Granja, uma cidade onde já tinha mais cirurgiões dentistas, aonde eu tinha que ter uma visão técnica mais apurada. Nesse meio tempo, fiz uma especialização em saúde bucal no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, lá em São Paulo, né? Então, assim, se eu era coordenadora, eu queria ser a melhor coordenadora. Eu não ia ser coordenadora só por ser. Eu queria ter autoridade para ser aquilo, né? Ter competência para ser aquilo, para mim sempre conseguir entregar o melhor. Então, eu fui atrás de estudo e fui atrás de me capacitar. Isso é uma característica bem forte minha. Eu nunca deixo de estudar. E não só a área da odontologia, tá? Eu sempre procuro ter um vocabulário vasto, rico e um repertório altíssimo de assuntos variados, porque isso conta muito na hora de você se relacionar com os pacientes numa posição profissional paciente, profissional colega de trabalho. Você tem que ser uma pessoa extremamente interessante. Então, fui atrás dessa especialização aonde eu achei que tinha a melhor, que eu poderia vir com um currículo melhor. Quando concluí essa especialização, e ainda coordenadora, né? Consegui, né, nesse meio tempo, uma seleção que eu fiquei trabalhando um período, né, no CEL Regional de Camusim como periodontista, trabalhei alguns anos lá, né? E aí foi o início que eu disse, não, aqui em Granja as pessoas me receberam muito bem, eu fui muito bem abraçada pela comunidade. Eu disse, não, eu vou montar, né? Conheci o meu marido é granjense, e aí a gente casou e tal, e aí teve meu filho, aquela história padrão, né? Casou e tal, apaixonou, tem um filho, eu disse, vou montar o meu consultório. E aí tinha um pontinho, tá? Fechado, da família do meu marido, esse pontinho muito pequeno, mas era muito pequeno mesmo. Eu não sei se chegava a ter 5 metros de frente, era muito pequeno. Era uma salinha, o meu consultório e um banheiro. Era tudo muito pequeno. E aí fiz essa reforma também, tudo muito na conta e tudo bem, bem enxuto. Mas há um ditado muito perfeito, que eu gosto muito dele. O inimigo do feito é o perfeito. E a minha visão sempre foi empresarial. Eu sabia que essa hora ia chegar. Então, enquanto eu estava na coordenação de saúde bucal, no CEL regional, já tinha passado também por PSF, trabalhei um tempo em PSF também, lá na ponta. Um bom tempo, viu? Eu nunca deixei de estudar as minhas paixões. Que as minhas paixões sempre foram essa parte do mundo da estética. Eu sempre me identifiquei muito com isso. Muito. Quando eu era criança, eu fiz aula de pintura, pintura em tela, lanquinha. Eu sempre tive esse lado artístico. Bastante, bem forte em mim. Quando eu formei na odontologia, eu fiquei. Assim que eu me formei na odontologia, e você, meu colega cirurgião dentista, recém-formado, ou estudante de odontologia que está ali na reta final, é normal, às vezes, a gente não saber o que vai querer, o que se identifica mais. Só que a única dica que eu posso lhe dar de verdade, que deu certo para mim, e que eu espero muito que dê certo para você de coração, é que faça o que você ama. Não faça por dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Você vai fazer porque você gosta do que você está fazendo. Então, nem que você tenha que demorar um pouquinho a mais para descobrir o que é isso que você ama, qual é essa área, se é odontopediatria, se é farmacologia, se é lecionar, se é professor de odontologia, se é bucomaxilo, se é harmonização orofacial, pédio, dentística. Olha, a odontologia é riquíssima, se é oclusão, né? Se descubra. Eu lembro que eu fiz muito isso. Eu fiz cursos de aperfeiçoamento. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento em endo, que eu abandonei ele, eu não levei ele até o final, porque eu não me identifiquei com a endo. Aí depois eu fiz um curso de aperfeiçoamento em cirurgia bucomaxilofacial. Aí eu já vi, gosto muito da cirurgia, porque, né, depois de formada, isso já, viu? Porque a gente já via mais cirurgias um pouco mais complexas. Tudo bem, aí fiquei com aquilo. Não, gosto da parte da cirurgia. Foi o tempo que foi surgindo, foi tendo um boom no mercado das facetas, das lentes de contato dental, mas eu confesso para você que eu nunca me apaixonei com as lentes de contato dental. Eu já gostei mais das facetas, não sei se por elas serem mais manuais, mais artesanais, que a gente que esculpe ali o dente, eu me identifiquei muito. E nisso eu fiquei um bom tempo, quando inaugurei meu consultório, botando em prática esses cursos que eu fiz antes de ter o consultório. Então, esses cursos que eu fiz, eu não poderia botar em prática nem no posto, nem no CEL, onde eu atendia, porque no CEL eu ficava na parte de periodontia, né? Então, esse tempo eu fiquei
me aperfeiçoando, porque eu sabia que uma hora eu ia precisar disso. Então tenha isso em mente. Não é porque você está numa condição que não lhe agrada que você não vai levar isso em frente, que você não vai cuidar em estar sempre melhorando. Porque quando a oportunidade passar na sua frente, você tem que pegar ela com unhas e dentes. Você tem que estar pronto para pegar a oportunidade, né? Então eu sempre me preparei para a oportunidade. Quando a oportunidade chegar, eu tenho que estar pronta. Eu tinha isso na minha mente, né? Eu não pensava desse jeito bonito que eu estou falando agora, mas era isso, né? Eu digo, eu vou estudar, vou fazer isso aqui que eu gosto, vou aqui e tal, que uma hora eu posso precisar disso, né? Então montei o meu consultório, comecei a atender, né, dentística, né, dentística mais estética, fazendo ali a parte de periodontia também, plástica gengival, que eu já tinha feito um curso também disso, né, e fui indo, e aí me perguntaram, né, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, me perguntaram assim, qual foi um momento muito difícil na minha carreira? Olha, um momento difícil que eu me lembro foi escolher realmente fazer a harmonização orofacial. Porque eu me lembro que um dia eu estava sentada no meu quarto à noite e vasculhando inovações na odontologia, né, na parte de harmonização orofacial, e eu vi um anúncio que ele falava, né, lá que ia ter um curso de fim de semana na parte de botox, preenchimento, bichectomia e fios, né? Falava bem, né, de fios de PDO, para cirurgiões dentistas. E eu disse, meu Deus, né? Porque era algo muito novo. Eu disse, tá bom. Fui lá, paguei para ver, porque eu adoro, isso é uma verdade, não tem concorrência. Eu adoro concorrência zero. Então eu disse, não, esse mercado, eu nunca ouvi falar nisso. O que é isso? Vou pagar para ver. Fui, me matriculei com o doutor André Cidrão, nunca me esqueço, é um pai para mim dentro do mundo da odontologia, sou muito grata a ele, doutor André Cidrão. E aí fui, me matriculei, fiz o curso com ele, e eu lembro que ele dizia assim, olha, essa área não é reconhecida ainda, mas vamos estudar, vamos nos capacitar, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de artigos científicos, nós precisamos de embasamento técnico, para nós termos respeito entre os colegas e entre a área da saúde. Nós não precisamos fazer as coisas assim à toa, abruptamente. E aí fizemos esse curso de aperfeiçoamento. Esse curso não é nem aperfeiçoamento, era uma imersãozinha de um fim de semana. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Não, eu fiquei encantada, fiquei louca, eu disse, eu quero isso. Quero isso, quero isso, quero isso, mas eu não me achava segura ainda para botar em prática, tá? E isso é o diferencial também, viu? Não vá fazer, às vezes, um curso de fim de semana e já vai aplicando no seu paciente. Olha, para levantar um nome profissionalmente, às vezes são anos. Para você acabar com ele, é assim, ó, bem rápido. Então não tenha pressa. Tenha pressa em ser bom, em ser o melhor, em se capacitar. Aí eu fui, fiz esse curso de aperfeiçoamento, passou um tempo, acho que uns meses, eu com aquilo estudando, procurando artigo por minha conta. Livros, muito artigo em inglês, tinha muito pouca coisa ainda aqui falando disso na nossa realidade. Aí o doutor André Cidrão manda um e-mail, não lembro direito como era assim, né, como foi. Ele entrou em contato com a gente avisando que ia abrir uma turma de especialização nisso na São Leopoldo Mandique, em Fortaleza. E seria a primeira turma aberta de todo o Brasil, ia ser lá na São Leopoldo Mandique, né, nessa área. E aí, assim, fui, me matriculei. Eu me lembro bem na época, assim, que eu perguntei pro meu marido, né, o que é que você acha e tal? E aí ele ficou meio assim, porque era tudo muito novo, né? Meu marido, ele nunca... Eu tenho esse lado maravilhoso na minha vida, que eu tenho um marido que me apoia, né? Então ele nunca me disse um não, você não pode fazer. Ele só disse assim, minha filha, aguarde mais um pouquinho. Como quem diz assim, vamos observar, né? Eu disse, tá bom. Aí eu me lembro que eu perguntei pro meu pai também. Pai, que eu tenho meu pai, ele é meu grande mentor, assim, ele é um mentor, assim, que eu sempre pego conselho com ele. Eu disse, pai, o que você acha? Comentei com ele, né? E tá, vou fazer essa especialização em Botox. E meu pai, que eu sempre vi como um homem bem visionário, ele me deu, assim, um conselho que ele, pela primeira vez eu fiquei meio assim. Ele disse, minha filha, o povo aqui no interior não vai querer fazer isso, Botox. Mas era a visão dele, era a bolha dele. Ele não estava diminuindo as pessoas, ele dizia que as pessoas não iam querer fazer, ele não dizia que as pessoas não podiam fazer. Ele achava que não tinha mercado para isso. Né? Porque eu estou no interior do Ceará, estou no Nordeste, que se muitos observarem, às vezes é muito desacreditado, né? Quando a gente conversa. Eu peguei aquilo, né? Peguei o conselho do meu marido, peguei o conselho do meu pai, são duas pessoas que eu respeito muito. Eu fiquei, menino, mas eu gostei tanto. Aí foi a primeira vez assim que eu não fui por eles. Eu disse, eu vou me matricular. Fui lá e me matriculei na especialização. Depois voltei e comentei com eles. Eu disse, olha, eu já me matriculei e tal. E eu, mãe, olha a loucura. Eu, mãe,
um filho pequeno, uma vez ao mês eu tinha que viajar para Fortaleza, então eu terminava os meus atendimentos no meu consultório que estava começando. Meu consultório não tinha 2 anos, não, ele tinha, acho que tinha 1 ano e um pouquinho. Meu consultório ainda era muito cruzinho, era novo ainda. E aí eu botava o meu bebê dentro do carro e aquele monte de bagagem, coisa de criança que vocês sabem como é que é dentro do carro, e ia dirigindo para Fortaleza. Eu terminava, às vezes eu terminava os meus atendimentos 8 horas da noite, 7 horas da noite, porque eu ainda buscava isso, tá? Você também, colega cirurgião dentista, uma dica que eu lhe dou, tá? Não trabalhe só até às 6. Trabalhe até às 8, até às 9. Depois que você estabilizou legal, tudo bem. Aí você pode dar uma escolhida nos horários, tá? Mas eu trabalhava até mais tarde, porque eu queria pegar aquelas pessoas que estavam saindo do trabalho, que eram as pessoas que tinham condição de me pagar. Então eu ficava ali até às 8, até às 9 da noite. Eu não reclamava o horário. O paciente dizia o horário, eu dizia, tudo bem, vamos, eu tenho tal hora, eu tenho tal hora, tá? Às vezes a gente vê uns cursos assim de marketing, de clínica, você não deixar o paciente muito à vontade, eu só tenho um horário para tantos dias para frente. Não. Eu pegava o paciente na palavra, eu tenho tal hora, você quer? Pronto. Deu um sinal, às vezes eu pedia um sinal, pedia alguma coisa assim para garantir, sabe? Para ele não desmarcar. Sempre tive esse costume. Depois paguei aqui 50% aqui desse valor e tal, porque às vezes o paciente desmarca muito, mas eu fazia isso, me lembro muito bem que eu fazia isso. Né? Eu me lembro que eu já botei pagamento no cartão, que era muito pouco aqui na minha região, o pessoal só usava mais. Isso eu tô falando, gente, por favor, tá? Eu tô falando do ano de 2015, 2014, tá? Eu tô falando de coisa aí de 8 anos, 7 anos atrás, não lembro o ano exato. Não se usava muito cartão, as pessoas iam para o consultório médico, odontológico, psicólogo, nutricionista, eles pagavam muito aqui na minha região em dinheiro. Então eu já botei cartão, eu fui facilitando tudo para dar certo o que eu queria. Aí voltando, né, que a gente vai conversando, a gente foge um pouquinho. Me matriculei e uma vez ao mês eu fazia essa viagem, eu me lembro bem, às vezes meu marido podia ir, às vezes ele não podia ir, né, mas ele nunca me impediu, né, mas eu sempre soube me posicionar muito bem também em relação à minha carreira. O doutor André Cidrão, meu professor, ele dizia assim, olha, nós vamos concluir o curso, né, em tantos meses, que era quase 2 anos, né, o curso, vamos ver de cada módulo, né, uma parte da harmonização orofacial e levem até o final, porque nós precisamos dessa primeira turma para levarmos ao CRO, para levarmos ao MEC, para conseguirmos, né? Então, eu fiz parte, eu tenho muita satisfação disso, dessa história, né? Da consolidação da harmonização orofacial, né, aqui no Brasil, né? Esse reconhecimento. Mas tudo foi acreditando muito, porque ainda tinha um porém. Poderia a gente ter enfrentado isso tudo e no final o MEC não vai ter. Ou o conselho, o nosso CRO também não vai ter. Poderia ter, apesar de ter a carga horária, era quase 400 horas de curso, mas eles poderiam simplesmente não iam reconhecer. Então, assim, foi uma aposta que eu e outros colegas fizeram. A turma, quando formou, era bem pequena, foram pessoas mesmo que pagaram para ver, para serem os primeiros naquilo. Então, assim, se você, dentro de você, tem vontade de inovar, faça, inove, tá? Porque eu creio muito nisso, nenhuma vontade é botada no nosso coração e a gente tem um sentimento de paz se ela não é genuína, né? Deus, ele fala aos corações da gente e ele fala na sensação de paz. Então, se você tem vontade, você sabendo de você que não vai prejudicar ninguém e que é certo, corra atrás disso, batalhe, porque há propósito nisso, tem um porquê que essa vontade veio até você. Né? E eu lembro que aí eu formei, e aí eu comecei a vender essa harmonização facial, isso tudo que eu aprendi, nessa gama de conhecimento desses tratamentos, aqui no interior do Ceará, na cidade de Granja, onde era o meu consultório. E aí eu comecei a ouvir, não só de uma pessoa ou outra, ou de um colega ou outro, eu comecei a ouvir o quê? Você tem que ir para Fortaleza. Você tem que ir para Fortaleza porque aqui não tem mercado. Mas eu sempre acreditei muito de onde eu estava. E eu sempre acreditei muito no meu trabalho. E decorem isso na cabecinha de vocês, tá? Colega dentista, colega estudante de odontologia, né? Ou de qualquer área até. Se você for bom no que você faz, as pessoas vão até você. Elas vão. Porque eu vou lhe fazer uma pergunta aqui e você comenta aqui no vídeo para mim, né? Se você está com um problema e você sabe, né, principalmente na área da saúde, que daqui a 1 ou 2 cidades, ou é na capital, que fica a tantas horas de viagem, que tem um médico, ou o dentista, ou o psicólogo, ou o nutricionista que vai resolver o seu problema, ele está lá, você não vai? Você vai. Você vai. Então, eu sempre tive isso na minha mente, que era muito melhor eu ser boa no que eu fazia, porque em qualquer mercado que eu tivesse inserida, esse mercado sendo aquecido ou não, porque às vezes as pessoas julgam isso, e tal canto não tem comércio, isso não existe, né? Vai do seu mérito, do seu destaque, as pessoas vão até você.
Hoje nós atendemos pacientes do mundo inteiro. É incrível isso. É incrível. Hoje eu tenho a minha clínica, né? Essa clínica linda aqui, vou botar ela aqui de novo para vocês verem, né? Foi um fruto de muito trabalho, de apoio familiar de nunca me barrar, de meu marido, isso tudo, que às vezes tem um machismo no mundo, né? Ou ali, né, minha irmã, toda a família sempre me apoiou muito, assim, nos meus sonhos. E, né, na questão também da minha equipe, né? Minha equipe também, eu tenho uma equipe boa e uma equipe enxuta. Outra dica que eu dou vai montar a equipe. A equipe não precisa ser enorme. Esse prédio imenso aqui, eu não tenho uma equipe enorme. Minha equipe é enxuta, mas uma equipe que sabe o que deve fazer para a orquestra dessa clínica funcionar. E sempre foi assim. Às vezes a gente vê pequenas empresas que enchem a folha, vários funcionários, um para cada função, não otimiza, né? Pega um funcionário, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e delegue a função, ele tem que saber claramente o que ele precisa fazer, né? E eu sei que muitas vezes isso tudo não é nos ensinado na faculdade, né? Isso já é uma visão empresarial que a gente vai desenvolvendo, e eu fui desenvolvendo com o tempo. Foi trancos e barrancos, viu? Altos e baixos. Então, quando eu comecei, né, a vender esses tratamentos de alto custo aqui no interior do Ceará, eu comecei a achar, tá? E isso é uma bobagem, viu? Ó, esse meu achar não tem nada a ver. E isso eu quero também que você fique bem claro para você. Ah, eu tô começando, né, em área tal. E aí a minha clínica ela tem que ser a mais linda do mundo. Não. Sua clínica não precisa ser a mais linda do mundo. Você tem que ser o melhor profissional. Não importa a clínica. Você vai dar o seu recado. Não importa se a clínica é a melhor, a mais top, a mais completa. Não, isso não importa. Tá? Então eu fiquei um bom tempo. Na verdade verdadeira, essa clínica linda aqui, que eu vou botar aqui de novo, né? Dentro desses 10 anos de carreira, só tenho 2 anos nessa clínica. E eu vivi muita coisa antes de estar dentro dela. Tá? Então, ó, antes de eu ter esse prédio lindo aqui, maravilhoso, eu agradeço a Deus todos os dias e tudo que eu vivi, eu me lembro muito bem, ó. Eu concluí a primeira turma de harmonização orofacial do Brasil, eu tive o prazer de fazer parte disso. Eu fui fazer uma pós-graduação na Universidade de Nova York com o Dr. Levi Nunes e Marcelo Januzzi, como ali os representantes de turma, né, organizaram. Fomos recebidos pelo reitor da Universidade de Nova York, né. Também foi a primeira turma de brasileiros vindo fazer uma pós nos Estados Unidos, em cima dessas técnicas, né. Então tive o prazer de fazer parte disso também, e não estava nessa clínica maravilhosa. Então, as minhas condições, o meio onde eu estava inserido, comércio, ser mulher, ser mãe, nunca me barrou, nunca. Mas eu também sempre me posicionei muito bem, porque eu sei que por muitas vezes eu agradeci a muitas pessoas, mas eu sei o meu mérito também. Eu nunca baixei minha cabeça para nada. Pelo contrário, se eu vejo um problema, eu procuro solução para ele, tá? Não que eu não tivesse meus dias. Todo mundo tem seus dias, viu? Você que está investindo agora, todo mundo tem seus dias, tá? A gente vem bom, 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 aí cai. Aí vem bom, 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 aí vira ótimo, aí cai, às vezes. É normal, tá? Mas eu nunca desisti. Eu acho que essa é a minha principal característica, né? Nunca desisti de ser a melhor profissional. E todo o resto foi consequência. Foi consequência financeiro, foi consequência o reconhecimento, foi consequência essa história linda que eu tô contando, porque quando eu era coordenadora de saúde bucal, que foi o meu primeiro emprego, eu procurei onde tinha a melhor especialização de saúde bucal do Brasil. E eu soube que era lá em São Paulo, no Sírio-Libanês. Eu fui para lá e me aprofundei, né? Então, assim, procure ser o melhor. E ser o melhor não precisa ser o melhor rapidamente, ainda tem esse porém. As pessoas têm pressa. A minha especialização em saúde pública pelo Sírio-Libanês, ela demorou mais de 2 anos para me ter esse know-how. Então, assim, não precisa dar pressa. Precisa você saber que você vai chegar lá. Que você vai ser o melhor. Não importa o tempo que demora, mas você vai ser. Eu vim de Nova York com essa pós-graduação, aí eu comecei a ter uma relevância no mercado, né? Comecei a ter uma relevância maior pelo burburinho, pela notoriedade que isso me deu, né? Isso gerou ali as pessoas começaram a comentar mais. Ah, você viu, né, que foi estudar fora e tal, então isso me deu uma notoriedade. Mas tudo que eu estudei lá, eu já tinha estudado aqui no Brasil. Né? Lá foi mais mesmo para uma vivência, né? A odontologia brasileira é maravilhosa, a harmonização facial brasileira é uma referência no mundo todo. Né? Hoje nós somos uma grande referência, o Brasil em harmonização orofacial. E aí fui, né? Comecei a ser convidada para algumas palestras para jovens, né? Depois que eu voltei dessa especialização, começaram a me convidar para uma
palestra ou outra, para inspirar jovens e tal. Então, eu tive essa oportunidade já, sem ter essa linda clínica já, né, ter o meu reconhecimento ainda naquela clínica pequenininha, vou botar a clínica pequenininha. Minha clínica era essa aqui, ó, pequenininha, não tinha nada de surreal. E aí sendo reconhecida, e aí fui galgando mais degraus e consegui, né, no ano de 2018, eu consegui, não, eu soube, né, isso vasculhando, viu, que ia ter uma residência em Harvard, né, na Universidade de Harvard. Eu disse, eu quero fazer essa residência, né, na parte de harmonização facial, eu quero fazer essa residência. E aí me matriculei nesse curso, né, nessa residência em Harvard, consegui, é uma burocracia, mas eu consegui, né, consegui esse mérito. Só que tinha um tempo, né, para a gente ser chamado. E logo, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu vi ela em 2018, aí as matrículas começavam ali em 2019, né? Que eles estavam só fazendo uma captação. E aí me matriculei e o curso ia começar no final do ano. Era. E aí veio a pandemia. Eu me lembro bem que a pandemia atrapalhou tudo. Não pude ir, né, fazer a pandemia, eles cancelaram tudo, pararam tudo, né, não teve aula. Eu me lembro que eu vi as notícias, né, nos jornais, na Globo e tal, e eu só lembrei do meu curso. Eu disse, meu Deus, mas o curso é daqui a 30 dias, tipo, faltava 30 dias para mim ir fazer a residência, iniciar a residência, e veio a pandemia e cancelou tudo. E eu fiquei extremamente frustrada, foi assim péssimo. Eu entrei em uma situação péssima que eu precisei de apoio emocional, eu precisei de um amparo assim, porque tudo parou e eu vinha numa caminhada, num pique de crescimento, de busca. E a pandemia ela fez eu enxergar que nem sempre a gente está no controle de tudo, né? E aí, mas tudo bem, paramos, foi um momento da gente olhar pra gente, pra dentro da gente e depois que deu tempo ali da pandemia, a gente voltou ao nosso trabalho normal e eu não desisti. Na hora que a pandemia sanou, eu fui atrás da residência de novo. E aí eles tinham reaberto. E aí eu consegui ir. Então aí eu fui, fiz essa residência lá, né, na Harvard Medical School, em cirurgias de face, né, na parte da harmonização orofacial, uma parte mais avançada da harmonização orofacial. E assim que eu retorno, passa poucos dias, eu recebi um convite, né? Que para mim, assim, foi a maior cereja do bolo. Quando eu recebi esse convite, eu achei até que poderia ser trote ou alguma coisa, eu me lembro bem. Que eu fiquei assim, né, achando que não sei. Eu recebi um convite da UFC, né, da nossa Universidade Federal do Ceará, para levar uma palestra. Eu vou tentar botar alguns registros aqui para você, né, desse momento. Aonde eu levei algumas técnicas que eu trouxe de lá, que eu vi lá, um pouco do que eu vi lá, para alunos de odontologia. Então, assim, para mim foi uma maravilha. Gente, eu nunca fui. Eu atendo em Fortaleza, viu? Mas esporadicamente, nunca passou na minha cabeça, eu vou sair do interior, eu vou para Fortaleza, porque lá é melhor. Não. Eu sabia que eu estava no lugar que eu precisava estar, fazendo o que eu precisava fazer. A única coisa que eu tinha que fazer era procurar ser a melhor naquilo que eu fazia. E ainda hoje é assim, tá? Esse prédio maravilhoso e lindo, né, que eu disse para você lá no começo do vídeo, que eu ia lhe mostrar como foi que eu saí daquele consultóriozinho e vim parar aqui, foi sempre acreditando que se eu fosse a melhor no que eu fazia, dentro das técnicas que eu fazia de harmonização facial, eu ia conseguir sucesso na minha carreira. Porque o sucesso ele vem através de qualidade. Se você tem um bom produto para vender, se você tem um bom serviço para vender. Então, o que me fez sair dessa clínica para essa outra clínica foi isso. Foi um bom serviço, ser uma boa profissional. Hoje, né, o nosso grande carro forte, o que a gente vende muito, que a gente é muito, já tem um reconhecimento de mercado muito grande aqui hoje, é a parte de lipoaspiração de papado, o protocolo Papada Zero, né? Esse protocolo nosso é procurado pelo mundo todo, mas isso foi uma consequência de anos de estudo, de busca por conhecimento e busca pelas melhores fontes do mundo. A gente realiza outros procedimentos, né, de harmonização facial, mas esse protocolo, ele é como se fosse assim a nossa vitrine. Vou tentar botar alguma foto aqui de algum caso para os colegas, só matar um pouquinho a curiosidade de vocês, tá? Mas a visão desse vídeo, ela foi isso mesmo. Foi vocês conhecerem um pouco da minha história e que de alguma forma ela seja inspiração para vocês, que vocês não desacreditem, tá? A obra dessa clínica aqui, ela começou só no ano de 2000
2022, se eu não me engano, tá? Ou foi no ano de 2021, por aí. Eu sei que ela não tem mais de 2 anos que ela tá pronta, né? Então, assim, é algo muito recente na minha carreira poder ter essa estrutura, e essa estrutura, tá? Ela é consequência dessa história. Então não desacredite, tá? Vou encerrar esse vídeo agora para ele não ficar muito longo e nem muito cansativo, tá? Eu me chamo Priscila Albuquerque. Eu espero que você curta, dê um like, que você siga o nosso canal, tá? E comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma coisa dessa carreira, como foram as minhas escolhas, né? Perante, porque altos e baixos foram muitos, tá? Contratempos foram muitos, né? É mãe, é mulher, é empreendendo no interior do Ceará, né? No Nordeste do Brasil, é isso tudo, né? Mas eu nunca baixei a cabeça. Eu consegui chegar em uma das melhores universidades do mundo com o fruto do meu trabalho. E eu agradeço muito a Deus por ter vivido isso. E se eu conseguir, você consegue também. Tá? Com o fruto do seu trabalho, com a entrega de bons serviços. Você, colega dentista, e você, colega estudante de odontologia, principalmente vocês, mas essa mensagem ela serve para todos, tá? Não desacredita, tá bom? Depois eu faço mais vídeos para a gente conversar de novo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Tchau!